Olá, meu nome é Daiane Barbosa Pacheco de Matos. Eu vou apresentar a vocês um projeto que eu estou desenvolvendo em que utiliza o rejeito de magnetita como reforço de subleito de pavimento. Então, vai ser apresentado o tema, a justificativa do trabalho, o objetivo, fundamentação teórica, a metodologia utilizada, os resultados esperados, os resultados preliminares já obtidos até o momento e a bibliografia consultada. Em relação ao tema, nós temos aí uma contextualização geral do cenário da mineração, né? Que a atividade mineral aí, ela representa 2,5% do PIB do Brasil no ano de 2020, fontes aí do Ministério de Minas e Energia. Nós temos um cenário aí de crescimento dessa extração mineral, né? Com beneficiamento maior aí de minério de ferro, informado aí pela FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Nós tivemos aí no ano de 2018 51,55% do total de resíduos produzidos na atividade industrial somente da mineração. Então, esse crescimento na extração mineral, juntamente com a questão, né, dos riscos ambientais e impactos ambientais das estruturas em que esses rejeitos são dispostos, né, as barragens, nós vemos aí a necessidade de mitigar esses riscos, né, e esse armazenamento desse material. Como justificativa desse trabalho, né, contextualizando, nós temos o crescimento do setor mineral, a necessidade de grandes depósitos, né, de disposição de rejeitos oriundos aí desse beneficiamento mineral. Em contrapartida, nós temos uma alta malha viária em situação de manutenção e também perspectiva de ampliação dessa malha viária pelo país. A utilização, né, de recursos naturais de fonte não renovável na construção e manutenção dessa malha viária, que é o basalto, mais conhecido como brita. E nós temos também aí as características do rejeito de magnetita, oriundo do beneficiamento de minério de ferro, que vem de encontro aí às características do basalto utilizado aí no reforço do subleito e que apresenta-se a princípio como um material de, de características aí compatíveis com a substituição aí do basalto da pedra brita no reforço do subleito. Então nós temos aí alguns dados apresentados em relação à produção mineral, né? Minério de ferro em primeiro lugar. Nós temos aí a questão das barragens, o quantitativo de barragens do Brasil, a capacidade dessas barragens, né, cadastradas aí pela Agência Nacional de Mineração. Nós temos aí a situação da malha viária do país, né? Nós temos aí 4 grandes estados com uma extensão grande de rodovias não pavimentadas, né? Então, a demanda aí de pavimentação e de trabalho desse solo. Temos também a situação, né, desses pavimentos. A produção, né, de pedra brita no Brasil, a quantidade de usinas de britagem cadastradas, né, e a produção de milhões de toneladas aí dessas usinas mostra a quantidade de utilização de material aí de fonte não renovável que nós precisamos aí ficar atentos. Em questão das características, né, do mineral da magnetita e do basalto, em comparação aí, nós temos algumas características semelhantes, como a escala de dureza, né, Morse, basalto aí próximo da magnetita e a durabilidade e resistência de ambas também. Em relação ao objetivo, né, do trabalho, o objetivo geral é estudar a utilização de rejeito de magnetita na correção granulométrica do solo de subleito de pavimento. Temos como objetivos específicos aí coletar e caracterizar a amostra de solo destinada a ser utilizada no subleito do local a ser pavimentado, e essa caracterização é realizada em laboratório.
elaborar e adicionar percentuais do rejeito de magnetita ao solo, em substituição à brita, obter através de ensaios específicos em laboratório o índice de suporte Califórnia e o percentual de expansão do solo do material in natura, com, e com adição de rejeito, esses dados são o CBR, né, o Índice de Suporte Califórnia e Expansão do Solo, são dados utilizados aí para reforço de subleito, para dimensionamento aí de subleito e reforço dele. E após analisar a correção granulométrica do solo realizada, levantando as perspectivas e comparação aos resultados esperados. Em relação à pavimentação, contextualizando sobre a questão do subleito, né? Ele é uma camada que vem antes da base e normalmente no pavimento flexível, né? As cargas atuantes aí sobre a pavimentação, elas são absorvidas pelo solo, né? Chegando aí na camada de subleito. Então, dependendo das características do solo, é necessário fazer esse reforço dessa camada do subleito. Inclusive, a capacidade de suporte de carga do subleito ela influencia também a durabilidade das demais camadas acima dela, principalmente a de revestimento. Nós temos aí as camadas estruturadas do pavimento, o subleito, a subbase, a base, a camada de ligação e o revestimento asfáltico, que é a pista de rolamento. Em relação ao subleito ainda, nós temos aí, de acordo com as normas do DENIT, os dados aí padrão para a camada de subleito, os dados em relação ao solo. Nós temos aí uma expansão do solo prevista menor que 2% e o índice de suporte Califórnia maior que 60%, dado como excelente, até menor que 2%, que seria o péssimo. De acordo com o manual de pavimentação do DENIT, nós temos aí o reforço de subleito, que pode ser granular ou estabilizados com aditivos. Os granulares trata-se da estabilização granulométrica ou macadame hidráulico. Em relação à estabilização granulométrica, nós podemos utilizar o solo brita, a brita graduada ou a brita corrida, sendo o estudo desse projeto a utilização do solo brita, que é a mistura do solo com a brita para atingir a resistência característica de projeto preconizada aí no manual de pavimentação. Para o estudo do solo, nós temos alguns ensaios que são realizados, né? A granulometria por peneiramento e por sedimentação, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactação, a massa específica aparente in situ, o índice de suporte Califórnia e a expansibilidade no caso de solos lateríticos. Ainda em relação à questão da estabilização granulométrica, para o reforço de subleito, nós temos aí características de índice de suporte Califórnia maior que 20, em relação limite de liquidez máximo de 25%, índice de plasticidade máximo de 6% e equivalente de areia mínimo de 30%. Em relação ao rejeito de magnetita, ele é um mineral formado por óxido misto de ferro 2 e ferro 3, né, oriundo da separação magnética do processo de beneficiamento de minério de ferro. E o principal recurso mineral encontrado no Brasil, extraído principalmente da hematita, magnetita e siderita, limonita também. Nós encontramos aí jazida, né, de minério de ferro por todo o país, principalmente na região sudeste. Então, grandes depósitos aí de minério de ferro, demonstrando aí
o cenário, né, de expansão mineral e produção, né, de rejeito do beneficiamento desse minério de ferro. Aqui são também algumas jazidas, né, em relação ao tipo de material distribuídos aí no país. Aqui são alguns dados, né, do rejeito de magnetita. Nós temos aí as composições químicas e mineralógicas e a granulometria também desse rejeito de magnetita. A sequência executiva da pesquisa é composta pela coleta de solo do local a ser pavimentado, a realização de ensaios de laboratório de caracterização completa desse material coletado do solo, definição do percentual de material e adição ao solo para correção granulométrica e reforço do pavimento, e a realização de ensaios em laboratório de índice de suporte Califórnia e percentual de expansividade do solo in natura e modificado com a adição da magnetita para reforço e a análise dos dados obtidos. Nós temos aí o calendário previsto, né, para o desenvolvimento dessas atividades. Nós temos aí o local, né, escolhido para a coleta desse solo, é um pátio de armazenamento aí, estacionamento de equipamentos, com um intenso tráfego, né, de equipamentos de terraplanagem, né, onde está prevista a pavimentação. O solo foi coletado conforme a norma do DENIT, o local foi limpo, né, até a camada de solo aí prevista conforme a norma. Foi coletado o material através de rios cravados no solo e também através de abertura de trincheiras. Em relação à coleta do rejeito de magnetita, essa coleta foi feita pela empresa de beneficiamento de minério de ferro e que tem como produto aí de rejeito a magnetita. A empresa coletou esse material na barragem, fez o quarteamento desse material e forneceu para nós embalados em caixas. Aqui já foi iniciado, né, o desenvolvimento do estudo do solo coletado. O solo foi levado ao laboratório e foi preparado conforme as normas pertinentes, né, 6457, amostra de solo, preparação para ensaio de compactação, ensaio de caracterização, a NBR 7181 também, referente à análise granulométrica do solo. Esse solo ele foi seco até a umidade higroscópica, né, destorroado, foi feito o peneiramento dele. Com relação à preparação, né, da magnetita, ela foi fornecida pela empresa, né, produtora, e juntamente com o fornecimento da magnetita foi disponibilizado a curva granulométrica do material e os dados também de composição química da magnetita. A próxima etapa, né, seria a realização do ensaio de índice de suporte Califórnia e percentual de expansividade do solo, né? Esse material, primeiramente in natura, vai ser moldado em cilindros, né, de ensaio de CBR, conforme a norma NBR 9895. Eles são imersos, submersos em água, para medir esse percentual de expansividade, né, desse solo submerso. E posteriormente ele é levado à prensa para poder fazer o índice de suporte Califórnia.
Nós, de posse desses materiais, né, desses ensaios, vai ser definido, né, o percentual de material de adição ao solo para correção granulométrica e reforço do pavimento. E posteriormente vai ser adicionada a magnetita a esse solo e novamente vão ser realizados novos ensaios, né, de índice de suporte californe e percentual de expansividade do solo para ver a questão da melhoria aí do material solo com relação a esses parâmetros de resistência à capacidade de carga, né? Nesse projeto, entre os resultados esperados, né, nós esperamos que obter uma curva granulométrica com distribuição contínua entre os grãos para melhorar a acomodação dos mesmos e obter um maior grau de compactação e resistência. Obtenção também do aumento do índice de suporte e resistência do solo para absorver e redistribuir as tensões recebidas das camadas superficiais e resistir também aos esforços horizontais que atuam aí na camada do subleito, tornando a superfície de rolamento e as demais camadas mais resistentes e duráveis. E por fim, possibilitar aí a aplicação do rejeito magnetita nesses reforços, né, de subleito para poder atender a demanda aí da regularização e expansão aí da malha viária do país. Alguns resultados preliminares, né, já obtidos em relação ao solo coletado na área prevista para ser pavimentada. O solo apresentou 42% dos grãos com granulometria acima de 0,2 milímetros, caracterizado como pedregulho, 86% dos grãos com granulometria aí caracterizado como areia e somente 7% com granulometria caracterizado como silt ou argila, conforme a NBR 6502. O resultado do ensaio de limite de liquidez do solo demonstrou um percentual de 37,6% de limite de liquidez para que o mesmo altere o seu estado líquido para o plástico. Entretanto, o ensaio do limite de plasticidade não foi possível realizá-lo, tendo em vista a característica do material, né, material mais arenoso, em que em determinado teor de umidade ele perde a sua plasticidade, né, vindo aí a perder a característica de coesão dos grãos, né. Em relação aí à magnetita, ela apresentou 89% dos grãos com granulometria menor que 0,063 milímetros, correspondente ao sítio argila. Essa granulometria demonstra para nós, né, um maior percentual de finos, em que nós podemos presumir aí, a princípio, com esses resultados preliminares, que a magnetita adicionada a esse solo, ela vai vir como uma adição e contribuição na distribuição granulométrica, né, dos grãos desse solo na parte do percentual de finos, tendo em vista aí que nós temos um solo de característica arenosa com uma granulometria acima da granulometria aí, característica o percentual maior de finos. E aí estão apresentadas algumas bibliografias, né, consultadas para o desenvolvimento aí do projeto, o estudo que já foi feito e a continuidade do mesmo.